Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas admitem sentir. A dor de perceber que alguém não reconhece o seu valor. Talvez seja alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo a pessoa que você mais ama. Você faz o possível para ajudar, demonstra carinho, oferece apoio, permanece presente nos momentos difíceis e procura agir com sinceridade. Ainda assim, recebe frieza, indiferença ou desrespeito. Então surge uma pergunta que machuca profundamente. O que mais eu preciso fazer para ser valorizado? É exatamente nesse momento que muitas pessoas entram em uma armadilha perigosa. Começam a tentar conquistar respeito através do excesso de esforço. Falam mais, explicam mais, cedem mais, perdoam tudo e aceitam comportamentos que jamais deveriam aceitar apenas para evitar perder aquela relação. Sem perceber, quanto mais tentam convencer os outros do próprio valor, mais enfraquecem a imagem que transmitem. Os antigos estoicos perceberam esse fenômeno há quase 2000 anos. Eles entenderam que ninguém conquista respeito implorando por ele. O respeito verdadeiro nasce quando uma pessoa aprende a respeitar a si mesma primeiro. Marco Aurélio governava o império inteiro. Recebia elogios, críticas, admiração e oposição. Mesmo assim, escrevia diariamente para lembrar a si próprio que a opinião das pessoas jamais deveria definir quem ele era. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, ensinava que a liberdade começa quando deixamos de depender da aprovação alheia. Sêneca afirmava que o homem verdadeiramente sábio não mede seu valor pelos aplausos nem pelas críticas. Esses ensinamentos continuam extraordinariamente atuais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui compartilhamos ensinamentos que ajudam milhares de pessoas a desenvolver inteligência emocional, disciplina e uma mente verdadeiramente forte. E fique comigo até o final, porque a última atitude costuma ser a mais difícil de colocar em prática, mas também é a que mais transforma a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. A primeira atitude é parar de tentar convencer quem não quer enxergar. Existe uma enorme diferença entre explicar e insistir. Explicar é saudável. Insistir continuamente costuma ser um desperdício de energia. Muitas pessoas acreditam que, se encontrarem as palavras certas, finalmente serão compreendidas. Então justificam suas escolhas, explicam seus sentimentos, mostram tudo o que fizeram e tentam provar que possuem boas intenções. Mas algumas pessoas já decidiram que não desejam enxergar. E isso não acontece porque lhes faltam argumentos. Acontece porque lhes falta disposição. Os estoicos sabiam que não controlamos a interpretação que os outros fazem das nossas atitudes. Controlamos apenas nossas próprias atitudes. Essa distinção muda completamente nossa forma de viver. Quando você aceita que nem todos reconhecerão seu valor, deixa de desperdiçar energia tentando convencer quem já fechou a mente. Isso não significa abandonar a bondade. Significa abandonar a necessidade constante de aprovação. Quem realmente deseja conhecer seu caráter, observará sua maneira de agir. Quem não deseja, continuará encontrando motivos para criticá-lo. Por isso, viva de forma coerente. O tempo costuma revelar aquilo que as palavras jamais conseguem provar. Imagine duas pessoas sendo criticadas injustamente. A primeira reage imediatamente, discute, levanta a voz e tenta convencer todos de que está certa. A segunda permanece calma, escuta, responde apenas o necessário e segue sua vida. Qual delas transmite mais segurança? A resposta quase sempre é a segunda. Pessoas emocionalmente maduras não sentem necessidade de transformar toda crítica em batalha. Elas compreendem que algumas discussões apenas consomem tempo e paz. E paz é um patrimônio precioso demais para ser desperdiçado em conflitos inúteis. A segunda atitude
é não correr atrás de quem demonstra indiferença. Existe uma diferença importante entre cultivar um relacionamento e perseguir alguém emocionalmente. Relacionamentos saudáveis exigem dedicação dos dois lados. Quando apenas uma pessoa insiste, procura, demonstra interesse e faz todos os esforços, o equilíbrio desaparece. Muitas vezes, por medo da rejeição, aceitamos migalhas de atenção, interpretamos pequenos gestos como grandes demonstrações de carinho e criamos desculpas para comportamentos repetidamente desrespeitosos. Os estoicos enxergavam esse comportamento como uma forma de dependência emocional. Eles defendiam que nenhuma relação deveria custar sua dignidade. Isso não significa agir com orgulho. Significa reconhecer que seu valor não aumenta quando alguém resolve lhe dar atenção, nem diminui quando alguém escolhe ignorá-lo. O estoicismo nos lembra que a verdadeira paz não nasce quando finalmente somos reconhecidos. Ela nasce quando deixamos de depender desse reconhecimento para viver bem. É exatamente a partir desse ponto que surgem as próximas atitudes. A terceira atitude consiste em fortalecer sua vida, em vez de fortalecer apenas suas expectativas. Muitas pessoas concentram praticamente toda a energia em uma única relação. Seus pensamentos giram em torno daquela pessoa. Seu humor depende das respostas que recebem. Sua motivação varia conforme a atenção que lhes é dada. Quando isso acontece, a vida perde equilíbrio. Os estoicos defendiam exatamente o contrário. Eles incentivavam a construção de uma existência rica em propósito, aprendizado, trabalho, amizades sinceras, saúde e desenvolvimento pessoal. Quanto mais completa se torna a sua própria vida, menos dependente você fica da aprovação de uma única pessoa. E quanto menos dependente você se torna, mais livre passa a viver. Essa liberdade não afasta relacionamentos saudáveis. Pelo contrário, ela permite que eles existam sem que você precise sacrificar sua identidade para mantê-los. A quarta atitude é compreender que seu silêncio também comunica. Vivemos em uma cultura que incentiva respostas imediatas. Recebemos uma crítica e queremos responder na mesma hora. Sofremos uma provocação e sentimos vontade de revidar. Somos ignorados e imediatamente pensamos em enviar outra mensagem. Entretanto, o silêncio consciente possui uma força que poucas pessoas desenvolvem. Não se trata de usar o silêncio como punição ou manipulação. Trata-se de agir apenas quando agir realmente faz sentido. Os estoicos treinavam essa capacidade diariamente. Antes de responder, observavam. Antes de reagir, refletiam. Antes de falar, perguntavam a si mesmos se aquelas palavras realmente melhorariam a situação. Quantos conflitos poderiam ser evitados se fizéssemos o mesmo? Quantos arrependimentos deixariam de existir se aprendêssemos a esperar alguns minutos antes de responder movidos pela emoção? Quando alguém não valoriza sua presença, insistir repetidamente costuma comunicar insegurança. Por outro lado, continuar vivendo sua vida com serenidade transmite estabilidade emocional. Isso não significa fingir que nada aconteceu. Significa não permitir que uma única situação determine completamente sua paz. Pessoas maduras entendem que nem toda batalha merece ser travada. Algumas simplesmente deixam de fazer sentido quando você compreende que preservar sua tranquilidade vale mais do que vencer uma discussão. O silêncio, nesses casos, torna-se uma demonstração de domínio próprio. E poucas qualidades despertam tanto respeito quanto o autocontrole. A quinta atitude talvez seja uma das mais difíceis: estabelecer limites. Muitos confundem limites com frieza. Outros acreditam que estabelecer limites significa deixar de amar. Mas a verdade é exatamente o oposto. Limites saudáveis protegem aquilo que existe de melhor em qualquer relacionamento. Eles impedem que o respeito seja substituído pelo abuso, que a compreensão se transforme em exploração e que a generosidade vire obrigação. Os estoicos consideravam a virtude inseparável do autorrespeito.
Quem aceita repetidamente aquilo que destrói sua paz, acaba ensinando aos outros que sua paz pode ser negociada. Quando você estabelece limites de maneira calma, firme e respeitosa, demonstra que valoriza a si mesmo tanto quanto valoriza quem está ao seu lado. Isso não significa romper relações diante do primeiro conflito. Relacionamentos saudáveis enfrentam dificuldades, conversam, perdoam e evoluem. O problema surge quando o desrespeito deixa de ser exceção e passa a ser regra. Permanecer indefinidamente em um ambiente onde sua dignidade é ignorada dificilmente representa amor. Muitas vezes, representa medo da solidão. E o medo costuma nos convencer de que aceitar pouco é melhor do que não receber nada. O estoicismo desafia essa crença. Ele ensina que uma vida vivida com dignidade vale muito mais do que qualquer relacionamento sustentado, apenas pelo sofrimento de uma das partes. Existe ainda outra reflexão importante. Nem toda perda representa um fracasso. Algumas perdas representam libertação. Pense em quantas pessoas permaneceram durante anos em amizades tóxicas, relacionamentos abusivos ou ambientes destrutivos, apenas porque acreditavam que desistir significava fracassar. Mais tarde perceberam que o verdadeiro fracasso teria sido continuar. Os estoicos compreendiam que existem situações das quais devemos nos afastar, não por orgulho, mas por sabedoria. Quando alguém demonstra repetidamente que não deseja sua presença, aceitar essa realidade pode ser doloroso. Porém, insistir indefinidamente costuma produzir uma dor ainda maior. Às vezes, seguir em frente é um dos maiores atos de coragem que uma pessoa pode praticar. Sua paz deixa de ser negociável. Esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional, porque pessoas maduras não permanecem onde precisam implorar pelo mínimo. Elas compreendem que reciprocidade não é um favor, é a base de qualquer relação saudável. Talvez você tenha iniciado este vídeo acreditando que descobriria uma maneira de fazer alguém mudar, mas o verdadeiro ensinamento do estoicismo aponta para outra direção. A maior transformação acontece dentro de você, quando sua felicidade deixa de depender da validação externa, quando sua paz deixa de depender da opinião alheia, quando seu caráter passa a ser sua principal fonte de segurança. É nesse momento que você recupera algo precioso, sua liberdade interior. Pense em uma pessoa cuja opinião ainda exerce grande influência sobre suas emoções. Agora faça uma pergunta sincera. Estou tentando conquistar respeito? Ou estou esquecendo de respeitar a mim mesmo? Essa reflexão pode revelar muito sobre a maneira como você tem conduzido seus relacionamentos. Os estoicos acreditavam que a qualidade da nossa vida depende diretamente da qualidade das escolhas que fazemos todos os dias. E talvez hoje seja o momento ideal para escolher colocar sua paz em primeiro lugar. A verdadeira força não consiste em convencer todas as pessoas do seu valor. Consiste em desenvolver um caráter tão sólido que você deixe de depender dessa aprovação para viver com tranquilidade. Quem aprende essa lição descobre que o respeito mais importante sempre foi aquele que nasce dentro de si mesmo. A sexta atitude é parar de querer vencer todas as discussões. Uma das maiores armadilhas do ego é acreditar que precisamos vencer todos os debates. Sempre existe alguém disposto a discordar. Sempre haverá opiniões diferentes, críticas e interpretações distintas sobre qualquer assunto. Se sua paz depender de convencer cada pessoa de que você está certo, sua paz nunca chegará. Você viverá constantemente tentando provar algo, gastando energia em disputas que raramente produzem crescimento verdadeiro. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Ele governava milhões de pessoas. Era impossível agradar a todos. Mesmo assim, escolhia agir conforme sua consciência, e não conforme a expectativa alheia. Essa é uma lição poderosa. Nem toda discussão merece sua energia.
Nem toda crítica exige uma resposta. Nem toda provocação precisa ser enfrentada. Existe uma enorme diferença entre defender um princípio importante e alimentar um conflito apenas para satisfazer o orgulho. Quanto mais cedo você entender isso, mais tempo terá para dedicar ao que realmente transforma sua vida. Observe quantas discussões se prolongam, apenas porque ninguém aceita encerrar a conversa. Uma resposta gera outra, depois outra, e mais outra. Horas depois, ninguém mudou de opinião, mas todos perderam tempo, energia e tranquilidade. Os estoicos ensinavam que a razão deve governar nossas ações, não o impulso. Antes de responder, pergunte a si mesmo: vale a pena continuar essa discussão? Se a resposta for não, tenha a coragem de encerrá-la. Não porque você perdeu, mas porque sua paz vale mais do que a necessidade de provar que está certo. Quem possui maturidade emocional entende que nem toda batalha merece ser travada. A sétima atitude é aprender a se afastar sem ressentimento. Nem toda relação foi feita para durar. Essa verdade pode doer, mas ignorá-la costuma doer ainda mais. Existem pessoas que caminham conosco durante muitos anos, outras permanecem apenas por um período. Algumas deixam boas lembranças, outras deixam importantes lições. O problema surge quando insistimos em permanecer onde somos constantemente desrespeitados, diminuídos ou ignorados. Os estoicos jamais defenderam o ódio. Pelo contrário, Sêneca afirmava que guardar ressentimento significa continuar preso emocionalmente a quem já deveria ter ficado no passado. Perdoar não significa aprovar o comportamento de alguém. Também não significa esquecer. Significa decidir que aquela situação não continuará governando sua paz. Essa decisão liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. O ressentimento prolonga a dor. O perdão encerra o domínio que o passado exerce sobre sua mente. A oitava atitude é deixar sua vida responder por você. Poucas respostas são tão fortes quanto uma vida bem construída. Enquanto algumas pessoas gastam anos tentando convencer os outros do próprio valor, outras investem esse tempo em crescer. Estudam, trabalham, fortalecem a saúde, desenvolvem disciplina, cuidam da família, aprendem continuamente. Com o passar do tempo, os resultados aparecem, e quando aparecem, não precisam de explicações. Epicteto ensinava que não devemos anunciar nossas virtudes. Devemos demonstrá-las. Essa talvez seja uma das maiores lições do estoicismo. Sua reputação não depende do que você diz sobre si mesmo. Depende daquilo que faz repetidamente. Imagine duas pessoas. A primeira passa anos tentando convencer alguém de que merece respeito. A segunda utiliza esse mesmo tempo para construir uma vida equilibrada, saudável e coerente. Qual delas terá mais paz? Qual delas inspirará mais admiração? Os estoicos não tinham dúvidas. Chegamos ao final deste vídeo. E talvez a maior lição do estoicismo sobre relacionamentos possa ser resumida em uma única frase. Quem conhece o próprio valor deixa de implorar para que os outros o reconheçam. Parece uma ideia simples, mas ela tem o poder de transformar completamente a forma como você vive. Durante grande parte da vida, muitas pessoas acreditam que serão felizes quando finalmente receberem o reconhecimento que esperam. Esperam que alguém peça desculpas. Esperam que alguém mude. Esperam que alguém demonstre gratidão. Esperam que alguém enxergue tudo o que fizeram. Enquanto isso, deixam a própria felicidade em pausa. Os dias passam, os meses passam, os anos passam. E a paz continua dependendo de uma resposta que talvez nunca chegue. Os estoicos nos convidam a interromper esse ciclo. Não porque o reconhecimento seja algo ruim, mas porque construir sua felicidade sobre algo que depende dos outros significa entregar a direção da sua vida a pessoas que nunca deveriam ocupá-la. Ser desvalorizado dói,
Isso é natural. O verdadeiro perigo começa quando você passa a acreditar que essa desvalorização define quem você é. Marco Aurélio escrevia frequentemente que a opinião dos outros pertence a eles. Seu caráter pertence a você. Nem toda perda representa um fracasso. Uma das ideias mais libertadoras do estoicismo é compreender que algumas perdas representam crescimento. Nem toda pessoa que sai da sua vida leva algo importante. Às vezes, ela leva apenas o peso que você carregava. Isso não significa abandonar relacionamentos diante da primeira dificuldade. Relacionamentos saudáveis exigem diálogo, paciência e disposição para resolver conflitos. Mas existe uma enorme diferença entre enfrentar dificuldades juntos e permanecer preso a um ciclo constante de desrespeito. Quando alguém demonstra repetidamente que não valoriza sua presença, insistir pode significar abandonar a si mesmo. Às vezes, seguir em frente é um ato de coragem, não de orgulho. Sua ausência também pode ser uma resposta. Vivemos em uma cultura que incentiva respostas imediatas. Responder mensagens, responder críticas, responder provocações, responder ataques, mas existe uma resposta silenciosa que poucas pessoas compreendem. A decisão de simplesmente não permanecer onde sua dignidade é desrespeitada. Não como vingança, não como manipulação, mas como consequência natural do amor próprio. Quando você aprende a se retirar de ambientes tóxicos, proteja aquilo que tem de mais precioso. Sua paz interior. Talvez você tenha iniciado este vídeo imaginando que descobriria uma forma de fazer alguém se arrepender. Mas o estoicismo aponta para uma conquista muito maior. A verdadeira vitória acontece quando você deixa de depender da mudança do outro para viver em paz. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar pessoas. Controlar a si mesmo. Não obrigar alguém a reconhecer seu valor. Reconhecer esse valor dentro de si. Não esperar a aprovação para começar a viver. Começar a viver, independentemente da aprovação. É exatamente essa liberdade que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto buscaram durante toda a vida, e ela continua disponível para qualquer pessoa disposta a cultivar disciplina, sabedoria e equilíbrio emocional. Quando este vídeo terminar, faça uma promessa silenciosa para si mesmo. Prometa que nunca mais permitirá que sua autoestima dependa exclusivamente da opinião dos outros. Prometa cuidar melhor da sua saúde, da sua mente, dos seus hábitos, da sua família, dos seus princípios. Prometa investir mais tempo em construir uma vida que faça sentido do que em convencer pessoas que talvez nunca desejem compreendê-lo. Essa decisão pode parecer pequena hoje, mas, com o passar dos meses e dos anos, ela transformará completamente sua maneira de viver. Se Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto pudessem resumir todos esses ensinamentos em poucas palavras, talvez dissessem algo assim: não entregue sua paz a quem não sabe valorizá-la. Construa um caráter tão sólido que sua dignidade jamais dependa da aprovação de ninguém. Essa é a essência do estoicismo. A verdadeira força não está em convencer os outros de que você merece respeito. Está em viver de forma tão coerente que seu caráter se torne sua maior resposta. Porque pessoas maduras compreendem uma verdade que transforma tudo. O respeito mais importante não é aquele que vem do mundo. É aquele que nasce quando você consegue olhar para si mesmo e saber que permaneceu fiel aos seus princípios. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como o estoicismo pode fortalecer sua mente, desenvolver sua inteligência emocional e ajudá-lo a enfrentar qualquer desafio com serenidade e coragem. Agora, eu quero saber de você. Escreva nos comentários a seguinte frase: meu valor depende do meu caráter, não da aprovação dos outros.
Essa simples frase pode representar um compromisso poderoso com a pessoa que você deseja se tornar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja sofrendo justamente por tentar conquistar um reconhecimento que nunca deveria ser a base da própria felicidade.